Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Daniel. Tô começando mais um vlog aqui e já pedindo desculpas porque tem passado períodos longos aí sem postar nada. Acho que eu vou vir mais pra cá porque tá sol. Eu acabei de chegar em casa e tá entrando muita luminosidade aí pela janela da sala. Então, enfim, eu fiquei um tempo longo aí sem postar conteúdos novos. Quase 2 meses aí, depois de ter colocado um vídeo logo em janeiro, falando a respeito da lista de aprovados da USP, o quanto aquilo impactou, me deixou reflexivo até porque fazia um ano da minha aprovação, ou seja, de quando saiu a lista na qual eu constava como aprovado. E então, fiquei um bom tempo sem postar nada. Cheguei a postar um vídeo aí, mais ou menos uns 20 dias atrás, mas por um pequeno problema técnico aí nas imagens, eu acabei resolvendo tirar o vídeo, né, deixar ele privado. E aí postei também anteontem um vídeo, e nesse vídeo eu falei, depois de quase 5 anos que eu tenho o canal aqui, qual que é a minha profissão, ou seja, com que eu trabalho. Então foi um vídeo já bastante esclarecedor e definitivo, pretendo não ficar voltando tanto no assunto, e os motivos disso também estão explicados lá no vídeo, né, meu vídeo anterior. Então, pois bem, hoje eu saí mais cedo da aula e eu tô de folga também. Então, o professor da matéria de Direito Penal, que inclusive é um advogado muito renomado, ele liberou um pouquinho mais cedo, acredito que seja algum compromisso aí relativo à profissão dele. E, enfim, então eu tô em casa agora, acabei de chegar em casa, minha vida tá uma completa bagunça, confesso. Só para vocês terem uma ideia como é que tá a minha pia, cheia de coisa, varal cheio também de roupa para recolher, vestimenta, roupa de cama. Inclusive, eu vou até virar aqui um pouquinho para mostrar como é que tá o meu quarto, para vocês terem uma ideia da situação e do tanto de coisa que eu tenho que fazer hoje, ou pelo menos adiantar um pouquinho. Bom, essa aqui é a bagunça do meu quarto. Tem umas roupas aqui que já estão lavadas, que estavam penduradas, e aí eu tenho que guardar. Aqui também são sacolas onde eu fui colocando, separando as roupas. Ali é o cesto de roupa. Então tudo isso vai ser lavado separadamente aí de acordo com a cor. Então tem as brancas aqui, as escuras aqui, um pouco de escura aqui, vermelha e colorida que eu costumo lavar separado. Essa sacolinha aqui tá vazia porque tava com roupa de cama que eu já lavei, tá lá secando. Aqui tem também um kimono que eu uso para uns treinamentos de reciclagem do trabalho. Então toda essa bagunça aqui eu vou tentar pelo menos lavar uma ou duas máquinas de roupa hoje. Como eu disse, hoje eu tô de folga. Vamos ver como é que estão as coisas aqui. Bom, aqui eu saí na pressa, né? Como eu sempre saio de manhã, esqueci de dobrar. Esqueci não, né? Realmente eu ultimamente não estou conseguindo dobrar a coberta porque aconteceu algo que está fazendo com que eu tenha que sair mais cedo de casa. E eu vou explicar isso também agora, virando a câmera aqui de volta para o meu rosto. Bom, então o que aconteceu também, hoje é dia 24 de março, que é o dia que eu estou gravando aqui. Exatamente 12 dias atrás, no dia 12, eu estava indo para o trabalho de carro, estava ali na Avenida Alcântara Machado, né, conhecida como Radial Leste, que é uma via expressa aqui que liga a zona leste da cidade ao centro. Eu estava ali um pouquinho depois da altura da estação Belém, ali entre o Belém e a Bresser, né, no sentido centro, indo para a faculdade. Eu costumo deixar o meu carro ali na região do metrô do Brás, mas aí eu acabei me envolvendo numa batida e não tive culpa de nada, eu estava na frente, então o carro atrás
colidiu com um carro que estava atrás do meu, e esse carro ele foi projetado para frente e acabou atingindo a traseira do meu carro, né, chamada colisão em cadeia. Então eu não tive culpa, o carro do meio aí que bateu em mim também não teve culpa. Todo o evento foi originado pelo primeiro carro que bateu e acabou causando acidente. Uns anos atrás eu me envolvi num incidente assim, mas aí no caso eu fui o culpado. Mas aí eu acionei meu seguro e consegui, né, paguei aí o conserto dos outros 2 carros e do meu carro, inclusive, problema resolvido. Mas dessa vez não foi bem assim, né? O motorista ali culpado estava muito reticente, passou alguns dados, mas depois não respondeu mais as mensagens. Então eu vou ter que acioná-lo na justiça, não vai ter jeito. Talvez ele não tenha dado muita sorte em relação a isso, porque acabou colidindo aí, sendo culpado num acidente, aí, numa questão que está envolvido um estudante de direito. Então, nesse ponto, não se deu muito bem. Então eu vou acionar o juizado especial civil, né? Acredito que seja a melhor forma, já que não foi possível resolver amigavelmente, já tem BO registrado. E hoje, inclusive, eu vou levar meu carro à oficina da seguradora. Eu andei fazendo algumas cotações aí, eu vi que para consertar tudo do meu carro iria ficar um pouco mais caro do que o valor da franquia. Então eu prefiro acionar o seguro, pagar a franquia, ser feito o conserto pela seguradora com garantia, né, numa oficina credenciada ali pela seguradora, e depois ter que cobrar esse motorista que causou o acidente em relação a esses valores, para que eu seja indenizado em relação aos danos que eu tive. Então é isso. Como eu cheguei até mais cedo, eu estava de levar o carro na parte da tarde, e acho que eu vou fazer isso agora. Então eu vou me planejar aqui para ver o que é melhor eu fazer, mas eu já tenho algumas coisas aqui em mente. Então eu vou explicar e mostrar com um pouco mais de detalhe, aí até para que vocês possam entender melhor. Bom, gente, essa é a situação da minha pia. Na verdade eu tenho só 3 pratos, os 3 estão sujos, né? Teve aqui uns copos e taças e talheres, tudo tá sujo também, por alguns dias, tá? Eu não gosto, mas infelizmente tudo muito sujo. Eu vou resolver isso, lavar tudo hoje. As coisas aqui não estão bem sujas, mas eu vou lavar e guardar também. Só que eu separei para o reciclável. Tem umas coisas de vidro também que costumo separar. Tenho aqui roupas de banho, né? Roupa de cama, vestuário mesmo, né? Roupa normal. Lençol aqui. Tem também umas coisas aqui, né? Cheio de coisa. E enfim, então eu tô pensando em sair de casa, lavar uma máquina de roupa, já que costuma demorar para lavar. Então acho que o ciclo completo aí tá mais de 1 hora, quase 2 horas. Inclusive eu acho bem demorada a minha máquina, não sei exatamente porquê. Então tô pensando em lavar uma máquina de roupa aqui, enquanto eu levo o carro na oficina, que é uma oficina aqui do lado. E também tem algumas coisas aqui para eu recolher, dobrar e enfim, então tá bem corrido. Eu vou ter que realmente colocar a mão na massa para conseguir fazer tudo, ou pelo menos adiantar boa parte das coisas. Bom, e tem também novidades aí. Na verdade, eu costumo ter uma vida mais movimentada do que eu mostro aqui. Então tem muita coisa que acontece na minha vida que às vezes pela correria e pelo cansaço eu acabo não mostrando. Aqui nos vlogs tenho publicado pouco, inclusive tenho recebido muitos pedidos aí para começar a publicar mais, principalmente das inscritas já que me acompanham há bastante tempo, desde a época que eu aparecia em outros canais, né? Antes de eu ter o canal aqui.
E até porque eu tô próximo aí à marca dos 1.000 inscritos, então realmente é melhor ter uma maior frequência nas postagens, né, para ver se eu consigo realmente atingir essa marca. Eu já tô aí há mais de um ano estagnado nos 900 e pouco, então faz um vídeo, ganha 3, perde 2, ganha 2, perde 1, então fica sempre uma quantidade aí estagnada de seguidores. Então eu quero realmente aumentar a quantidade de conteúdo, acho que é importante para mim nesse momento, publicar mais e mostrar realmente mais da minha rotina, porque realmente é muito mais do que eu tenho mostrado a minha vida. Então, como esse é um vlog que mostra as coisas da rotina, então nada mais justo que mostrar de uma forma fiel. E enfim, dia 12 foi essa ocorrência da batida, que gerou alguns danos que eu vou mostrar lá embaixo, né, no carro. Mas no dia 15 eu fiz um bate-volta para o interior de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto, para tocar num evento underground, lá numa festa de rock, que é uma longa história, mas basicamente assim, eu tô entrando numa banda, num projeto aí musical, que já tem trabalhos lançados inclusive. Essa banda é de um amigo do meu amigo, e esse meu amigo ele morou nessa cidade, São José do Rio Preto, e ele entrou nessa banda como vocalista, e precisavam de um baterista e me chamaram, eu aceitei. Então desde então estou nesse projeto. É uma banda que já tem alguns trabalhos lançados, né? Uma banda já com uma certa experiência. E aí o baixista dessa banda, junto com um vocalista de uma outra banda, que também foi vocalista dessa banda que eu tô no passado, eles organizaram uma festa chamada Capivara Open Air, ali em São José do Rio Preto, com algumas bandas autorais, underground. E aí a gente acabou dando uma canja lá, né? Não é bem um show, né, completo, mas foi uma apresentaçãozinha, né? Uma jam session, ou uma gig, como dizem por aí no meio musical. Então eu fui lá, toquei 3 músicas, só que o detalhe é que eu nunca havia ensaiado com os caras da banda, porque o baixista ele mora ali em São José do Rio Preto, meu amigo mora em São Bernardo hoje, a gente se vê pouco, e o guitarrista ele mora no sul de Minas, então a gente mantém contato e planeja as ações da banda por internet. Então, enfim, eu fui no caminho, eu fiz um bate-volta, fui dirigindo meu carro, mesmo ele estando batido aí na traseira, teve alguns danos ali no para-choque e na tampa traseira também. Mas eu fui dirigindo meu carro, escutando as músicas que a gente iria tocar, tentando ali, né, de ouvido, memorizar as principais partes. E eu tava com bastante medo, com bastante receio. E eu confesso que o resultado até que não ficou tão ruim. Eu tomei umas 3 latas de cerveja para eu poder tocar, né, para dar aquele grau. Eu tava bem inibido no começo, achava que não iria dar certo, por não ter ensaio, né? Realmente eu achei que era algo meio de orelhada que eles queriam fazer, mas eu topei o desafio, fui e toquei, a gente conseguiu tirar um som, né? Tudo assim, bem underground, rock and roll, aquela coisa meio punk do faça você mesmo, né? Sem se preocupar tanto com tantas coisas técnicas, mas até que minha performance foi bem elogiada aí pelos caras da banda. Inclusive um deles é músico profissional, então fiquei bem lisonjeado com os elogios ali, com a receptividade, né? Mesmo sem ter ensaiado com eles. E eu tô há alguns anos sem tocar na realidade também. Não tenho tido tempo de praticar. E é outra coisa que eu queria fazer esse ano. Então, no frigir dos ovos ali no final do dia foi uma experiência muito boa, mas foi extremamente cansativa, porque o dia 15 foi um domingo. Então eu saí, sei lá, 6 da manhã de casa nesse domingo, cheguei 11 e pouquinho lá no local do evento, e aí a gente tocou umas 2 horas depois, fiquei lá no evento, aí acabou 6 horas da tarde, né, que era uma chácara, e aí o pessoal organizou, alugou a chácara com piscina, com campo de futebol,
E aí depois a gente foi para a casa do baixista e ficou um tempo lá, teve uma resenha, tudo. E depois, quando foi umas 10h30 da noite, 10h40, eu vim embora com esse meu amigo aí de São Bernardo. E foi bem cansativo, tanto que quando deu 1 e pouquinho da manhã, a gente foi lá ou melhor, a gente parou em um posto daqueles de estrada, né? Tem nas rodovias aí hoje em dia tem essas áreas de descanso. Então o pessoal vai, para o carro lá, às vezes tem um posto de serviço, tem um restaurante, alguma coisa, param os caminhões, né, também ficam por lá. Então a gente teve que parar, dormir mais ou menos 1 hora ali para poder realmente ter condições de seguir a viagem. E aí eu cheguei em casa, já era bem cedo, né? Já era no outro dia. Então eu cheguei na segunda, dia 16, e era 6h30 da manhã, e eu tinha aula às 7h25, então não tinha condições físicas mínimas, então eu acabei faltando na aula da segunda-feira, que era aula de 2 aulas de direito constitucional no começo, e depois 2 aulas de direito financeiro e mais 2 aulas de monitoria de direito financeiro. Mas não perdi muita coisa não. Depois, esse é o tipo de coisa que dá para ir atrás, porque a matéria está no programa. Então eu acabei descansando na segunda. Então eu vou descer aqui rapidinho, porque eu preciso tirar algumas coisas do carro, porque eu não sei se o carro já vai ficar na oficina. Eu aproveito e mostro para vocês aí qual que foi o dano, como que ficou o carro depois desse acontecido. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui na garagem do prédio é muito ruim a luminosidade, mas já dá pra ver aqui, ó, os danos da batida, né? Já desalinhou o para-choque aqui, né? Aqui amassou a tampa, dá pra ver nitidamente, apesar do carro tá meio sujo. Amassou aqui também o para-choque, ficou desalinhado aqui também desse lado e desse lado aqui. Mas olhando aqui de lado, ó, dá pra ver que tem uns amassados aqui. Tanto que ele não tá travando mais a porta. Ó, pode ver que ele não trava a tampa do carro. Mas eu tenho muitas coisas aqui. Tenho aqui um aspirador, daquele que liga no 12 volts do carro. Isso aqui eu nunca coloquei, mas na verdade são umas capas de couro ecológico. Isso aqui eu preciso colocar também, que são as palhetas novas. E eu tava procrastinando com tudo isso, mas eu vou agora tirar essas coisas do carro. Acho que eu vou tirar a cadeirinha do Henrico também, algumas outras coisas tem lá na frente. Deixar o carro completamente limpo, vazio, para quando for necessário deixar em definitivo na oficina. Porque eu sei que no mínimo 2 semanas aqui eu vou ficar sem o carro. Então eu trouxe a minha sacola aqui. Acho que não vai caber tudo, mas talvez eu faça mais uma viagem. E é isso. Olha só quanta coisa que eu tirei do meu carro. Aqui é a caixa daquele aspirador de pó. Aqui é um apoio de pescoço em forma de capivara. Aqui é um compressor eletrônico, né? Uma bomba de ar para calibrar os pneus do carro. Numa emergência eu deixo sempre dentro do carro. Aqui é uma água que do dia do show, inclusive. Nem sei se vende essa marca aqui em São Paulo, na capital. Mas olha aqui, Potirendaba. Eu nunca vi essa marca aqui em São Paulo, mas vende lá em São José do Rio Preto. A cadeirinha do meu filho tirei. Tem caixa de óculos, esse controle eu vou usar ainda. Um óculos que eu comprei com uma lente especial para dirigir à noite. E aqui outras coisas, lenço, um adesivinho que comprei quando meu filho era pequenininho. Ele é um ímã, então você coloca no carro, parece um adesivo. E alerta, né, para bebê a bordo. Aqui são revistinha Testemunha de Jeová. Aqui uma nota fiscal tão antiga que até já pagou. Garantia da bateria do carro que eu troquei da última vez. Caixa de óculos.
Manual do carro, outros papéis. Aqui também comprovante de uma das manutenções, carregador, um copo, um brinquedinho do meu filho, estava embaixo do banco, um outro controle, esse aqui da casa da minha mãe, um guarda-chuva, uma caneta, aqui uma caixa de óculos, sem óculos nenhum, é a caixa desse óculos Night Drive. Aqui são as capas que eu ainda não coloquei, que é dos bancos traseiros do carro. Pretendo fazer isso, inclusive quando o carro voltar e parar de procrastinar. Aqui é o aspirador de pó portátil, que liga aqui na entrada 12 volts do carro. E por fim, aqui são as palhetas que eu comprei para colocar nos vidros do carro, que as outras palhetas estão desgastadas e por procrastinação também acabei não colocando. Então é isso, foi tudo. E agora eu vou pegar isso aqui. Como tá sol, vou pegar meu óculos escuro também e vou lá levar o carro na oficina. Bom, pessoal, tô de volta aqui em casa, encerrando a saga, ou melhor, atualizando em relação à saga do carro. Eu levei o carro lá na oficina, né, uma oficina credenciada ali, autorizada da seguradora, né, já mandei o número do sinistro, mas na verdade o carro não ficou lá pro conserto, eu já imaginava que não ficaria, mas na verdade eles se limitaram só a tirar as fotos do carro em si, da batida ali, dos pontos que eles vão ter que ser consertados no carro. Então tiraram as fotos, vou encaminhar essas fotos para seguradora, embora eu já tivesse encaminhado as fotos quando eu fiz a abertura do sinistro, mas eu acho que é de praxe, a oficina mecânica ali, a funilaria, manda para a seguradora as fotos, para realmente eles constatarem qual que foi o real dano que o carro teve. E aí agora eu estou aguardando que a seguradora responda ali, entre em contato com a oficina mecânica, e a oficina mecânica por sua vez vai marcar uma data comigo para eu levar o carro para aí sim ser feito conserto. E aí também 1 ou 2 semanas em média, né, um conserto desse tipo. Aí depende muito da oficina, né, de quantos profissionais tem trabalhando, da habilidade aí desses profissionais, dos recursos que eles têm. Mas eu prevejo aí que talvez 1 semana quase aí até ser definido tudo, ser levado o carro para iniciar o serviço. Depois disso, mais 1 ou 2 semanas também até o veículo estar pronto. E nesse meio tempo aí eu vou ter que me virar aí da maneira que eu posso, né? Transporte público, e quando eu tiver que buscar meu filho, de preferência aí de carro de aplicativo. E é isso. E bom, o vídeo aqui acho que ficou um pouquinho longo demais pro padrão de vlog que eu costumo publicar. Então acho que o restante do meu dia hoje eu vou fazer isso mesmo, de ficar em casa, dar uma arrumada aqui, lavar as louças, pelo menos uma máquina de roupa, guardar as roupas que estão penduradas no varal. E se eu conseguir também arte marcial um pouquinho mais tarde, né? Claro que eu vou ter que ir de ônibus também, não vai dar para ir de carro, mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, até o próximo vlog, tchau!